Um dos nossos objetivos é entender quando todo fibrado vetorial sobre uma variedade é trivial. E para isso, a gente vai precisar de algumas ferramentas, em particular de um teorema de extensão de homotopia que veremos em essa aula. Queremos saber quando um fibrado vetorial é trivial, tá? Então, a pergunta natural é se existem variedades, tá? M, tal que todo fibrado vetorial sobre M é trivial. Por exemplo, Rn poderia ser, não, tá. A gente gostaria de ter alguma ideia. Sn. Então, esse é o tipo de problema que a gente gostaria de estudar. Tá. O primeiro teorema que vamos ver, tá, em essa direção, é o seguinte. Vamos considerar agora um fibrado, tá, cuja base é um produto de variedades. É um produto de M e de um intervalo fechado. Por exemplo, o intervalo fechado 0, 1. Vamos supor que um CR fibrado vetorial, um GR está entre 1 e infinito, e o que vamos ver é que para cada X existe uma vizinhança aberta, U de X em M, tá? U está contido em M, tal que a restrição a U por I é trivial. Tá. Então, temos o nosso fibrado vetorial. Dado um ponto x sub 0 em M qualquer, o que queremos é encontrar uma vizinhança aberta U de x em M, tal que a restrição do fibrado a um VCC é de fato um fibrado trivial. Tá? Como é que a gente faz isso? Tá. Se a gente considera um ponto da forma x sub 0, sei lá, telinha, qualquer, o negócio é que a gente sabe que existe uma vizinhança desse ponto em M vezes I, tá, que a pré-imagem dessa vizinhança por P, tá, a restrição a essa vizinhança dá um fibrado trivial. Tá? Isso aí é simplesmente pela definição de fibrado vetorial. Existe uma vizinhança U de x sub 0 telinha em M vezes I, claro, tal que a restrição do nosso fibrado a essa vizinhança é trivial. Isso acontece sempre na vizinhança de qualquer ponto. Então, que é o que a gente pode deduzir? Tá, como o intervalo 0,1 é compacto, a gente obtém que existe uma partição do intervalo fechado 0,1, tal que, bom, além disso, é, abertos, tá, vamos aqui considerar V sub J, que é um aberto de M, bom, um aberto de M que contém de fato o ponto x sub 0, ou seja, os V sub J são vizinhanças de x sub 0, tá? Por exemplo, W sub J é vizinhança do intervalo fechado cujos extremos são T sub J e T sub J mais 1, tal que a restrição do fibrado a esse conjunto é de fato trivial. Já está que a restrição de si a V sub J vezes W sub J é trivial para todo J. Tá? Para todo J, onde faz sentido seria entre 0 e N menos 1. Tá? Então, estamos em essa situação. De fato, podemos considerar que todos os V sub J são iguais.
tá? Porque todos os B sub j são vizinhanças abertas de x sub 0, então podemos considerar B como sendo a interseção de todos os B sub j, tá? A propriedade, claro, se vale para B sub j, vale para um aberto menor. Então, todos os B sub j podemos considerar que são iguais. É claro, que é o que está dizendo o resultado? Bom, o resultado está dizendo que vocês têm que o nosso fibrado vai ser trivial em uma vizinhança desse intervalo, desculpa, desse conjunto, em uma vizinhança desse segundo conjunto, e bom, por aí vai. Na vizinhança de todos esses conjuntos, a restrição do fibrado a uma vizinhança desses conjuntos é trivial. Temos que a restrição do si a esse conjunto é trivial, e o que gostaríamos de mostrar é que a restrição de si, a união desses dois conjuntos, também é trivial, tá? Se a gente conseguir isso, acabou, porque a gente aplica o resultado aos dois primeiros, então podemos supor que só temos um, porque a restrição à união é trivial, a gente aplica então o resultado da união dos dois primeiros e o terceiro, e assim por diante. Então, de fato, o que a gente tem aqui é vários conjuntos em que a restrição do nosso fibrado é trivial, e o que vamos fazer é ver que cada vez que a gente tem dois consecutivos, podemos substituir esses dois conjuntos por um. Aí, fazendo esse processo um número finito de vezes, a gente acaba vendo que o nosso fibrado é trivial por restrição a b vezes o intervalo fechado ser 1. Tá? Tudo bem. Então, o que acontece? Bom, vamos aqui simplificar um pouquinho a notação, tá? Então, o que vamos chamar aqui é t sub 0 de A, t sub 2 de 1, tá? Tanto faz, ou seja, a gente pode escalar, mudar de escala para que t sub 0 seja igual a, bom, t sub 0 seja igual a 0, desculpa, t sub 2 seja igual a 1, e vamos chamar a t sub 1, por exemplo, será C, ok? Tá. Então, que é o que a gente sabe? A gente sabe que, de fato, vamos ter uma, para o nosso primeiro conjunto, a gente vai ter, como a restrição é trivial, vamos ter uma carta de fibrado vetorial definida sobre a primagem pela projeção de todo o conjunto. Ou seja, vamos ter P-1 de B vezes, claro, aqui é 0. Bom, é como a gente tem que, de fato, o fibrado trivial é uma vizinhança desse conjunto, podemos considerar um número, claro, aqui por enquanto temos 0, 1 e por aqui C. Então, bom, vamos ter que o nosso fibrado é trivial por restrição a um conjunto um pouco maior que B vezes 0C. Em particular, vamos considerar B vezes 0 e aqui um B um pouquinho maior do que C. Tá? Então, vamos ter aqui uma primeira carta de fibrado vetorial. Tá? Aqui vamos a... Mas também vamos ter uma segunda carta de fibrado vetorial, claro que vai estar associada à restrição do fibrado vetorial, o seu segundo conjunto, onde também é trivial.
De novo, aqui temos que isso é C, isso é 1, mas o fibrado trivial é uma vizinhança desse conjunto. Então, podemos considerar que é trivial não só na restrição a V vezes o intervalo fechado C1, mas V vezes um intervalo fechado, onde o extremo esquerdo, que vamos chamar de A, é um pouco menor do que C. Tá? Então, aqui vamos ter um A. E vamos ter, tá, a nossa segunda carta de fibrado vetorial. Ok, aqui é P vezes A1, tá? Perfeito. Então, a gente tem que usar essas duas cartas de fibrado vetorial para, de fato, mostrar que, em restrição a esse conjunto, o nosso fibrado é trivial. Ok? Então, vamos considerar a função de transição entre as duas cartas locais, tá, de fibrado vetorial, que associa a cada xt a composição de φ sub 2 de xt menos 1 com φ sub 1 de xt. Tá? E vamos considerar H uma aplicação sem infinito de A1 em AB. Tá? Aqui temos 0, A, C, B e 1. Tá que H de t é igual a t para todo t no intervalo AC. Ok? Agora o que a gente vai definir é uma carta de fibrado vetorial, tá? Para P-1 de B vezes o intervalo 0,1. E de fato, desse jeito, a gente mostra que a restrição do nosso fibrado a B vezes o intervalo 0,1 é um fibrado trivial. Tá? Então, queremos definir φ de la primagem por P de B vezes 0,1 em B vezes 0,1 vezes Rn. Tá? Temos que definir φ sub xt para todo xt. Então, vamos definir φ sub xt como sendo φ sub 1 xt se x pertence a B e t pertence ao intervalo 0c. Tá? E vamos definir φ sub xt como sendo, e aqui vamos colocar g de x h de t composto com φ sub 2 xt se t pertence ao intervalo A1. Tá? Tudo bem. Então, o que a gente tem que mostrar é que, de fato, essa definição, primeiro, que é uma definição correta, tá? É que vai definir uma carta de fibrado vetorial da mesma classe de diferenciabilidade. Isso aí não é um problema, porque aqui a H é de classe infinito, então se o nosso fibrado é CR, a G é CR, essa composição aqui é CR, então tá, não temos nenhum problema. O φ vai ter a mesma classe de diferenciabilidade que o fibrado inicial. Mas o que está faltando por conferir é que, de fato, temos que nos pontos, tá, xt que pertencem aos domínios de definição, tá, tanto da primeira expressão quanto da segunda, as expressões são iguais, tá? Isso acontece quando t pertence ao intervalo AC, tá? Ok, vamos ver isso aí. Então temos que φ de xt é φ sub 1 de xt se t pertence ao intervalo 0c, é que φ de xt é igual a g de x h de t composto
com φ2 de xt se t pertence ao A1. Então, o que acontece se t pertence ao AC? Que é a interseção dos intervalos 0C e A1. Tá. Nesse caso, o que a gente sabe é que h de t é igual a t para todos os pontos desse intervalo. Então, temos que φ, para a primeira expressão, dá para a gente φ sub 1. Então, temos que ver que a segunda expressão também. Mas a segunda expressão dá para a gente g de xt composto com φ sub 2 de xt. Tá? E isso aí é simplesmente a composição de φ sub 1 de xt, φ sub 2 de xt menos 1 e φ sub 2 de xt. Tá? Que é igual a φ sub 1 de xt e pronto. Temos que são iguais, então a definição é correta. Bom, tem um último ponto que a gente deveria conferir, claro, é que tudo o que está por aqui faz sentido quando t pertence a 0C no primeiro caso e quando t pertence a 1 no segundo caso, tá? Tudo bem. Mas isso aí vale, porque o negócio é o seguinte. Claro, essa expressão faz sentido se t pertence ao 0b. Então, em particular, também se t pertence ao 0c. E a segunda faz sentido. O φ sub 2 de xt faz sentido quando t pertence a 1, mas o g de x de ht também faz sentido quando t pertence a 1. Quando t pertence a 1, h de t pertence a AB, e g de xt faz sentido quando x pertence a B e t pertence ao intervalo fechado AB. Então, as duas expressões fazem sentido e a gente vê dessa forma que o nosso fibrado restrito a B vezes união dos dois intervalos é de fato um fibrado trivial. Em particular, temos que todo CR fibrado vetorial sobre um intervalo é trivial, tá? Porque é simplesmente aplicar o resultado anterior ao produto de uma variedade formada só por um ponto e um intervalo. Tá, agora a gente vai ver o seguinte teorema, que é um teorema de extensão de homotopia. Então, sejam M e N variedades diferenciáveis, e vamos considerar C um fechado, tá? E abertos V e U, tais que o C está contido em B, o V está contido no fecho de V, claro, e o fecho de V está contido em 1. Vamos fixar aqui um R, que pode ser qualquer natural entre 0 e infinito, e a gente considera o diagrama seguinte. Vamos considerar, claro, uma aplicação F de M em N, tá? De classe R, que também, claro, podemos ver como uma aplicação de M vezes o 0 em N. E vamos também considerar uma aplicação de classe R de U vezes I em N, tá? U, em particular, é uma vizinhança tanto do aberto B quanto do fechado C, tá? Então, o que a gente pede é que esse diagrama seja comutativo. Ou seja, quais são os pontos que pertencem a esses dois conjuntos? São os pontos cuja primeira componente pertence a U e a segunda é igual a 0. Em esses pontos, pedimos que as duas aplicações, a F e a G, sejam iguais. Então, se isso aí acontecer, temos uma aplicação de classe RH definida em M vezes o intervalo fechado 0, 1, com valores n, tal que a restrição a M vezes 0 continua sendo a aplicação F, tá? E a restrição a B vezes I é a aplicação G, tá? Ok, a ideia aqui é que a gente tem, se temos uma variedade M,
E aqui temos o intervalo I, tá? Então, por aqui vamos ter um U e estamos considerando esse conjunto que seria VCC. Em esse conjunto onde está definida a aplicação G, a F, aqui está definida a aplicação G, a F está definida somente aqui, e na interseção dos dois conjuntos, que é exatamente essa, temos que as duas aplicações coincidem. Então, temos C que está contido em B, está contido no fecho de B, que está contido em 1, tá? E vamos considerar lambda uma aplicação, claro, se as variedades são de classe R, tá? Uma aplicação de classe CR, tá? Que lambda é igual a 1 em B, e o suporte de lambda está contido em 1, tá? Como o fecho de B está contido em U, tá? Isso é possível. E agora temos que definir o OH, tá? O OH, de fato, é uma aplicação de classe R de M vezes o intervalo 0,1 em N, tá? Então, o que vamos definir é H de xt como sendo igual ao G de x lambda xt, se xt pertence a U, e vamos definir H de xt como sendo f de x se, vamos lá, se x não pertence, tá, então, que seria se x pertence a 1, e aqui se x não pertence ao suporte de lambda, tá? E o que acontece é que claramente em cada um dos abertos que estamos considerando, que seria o aberto U vezes o intervalo fechado 0,1, e aqui o complementar do suporte vezes o intervalo fechado 0,1, a definição dá para a gente uma aplicação que é claramente de classe R. Então, o que precisamos conferir é que, para os pontos que estão na interseção dos dois domínios de definição, de novo, as definições dão, de fato, a mesma aplicação. Então, que temos que considerar? Um x que pertence a U, mas não pertence ao suporte de lambda. Mas se não pertence ao suporte de lambda, o valor de lambda em x é igual a 0. Então, a gente tem que g de x, lambda de x, t vai ser igual a g de x0, mas quando x é um ponto de U, pela hipótese, esse valor é igual a f de x. E dessa maneira, a gente acaba a prova. Como corolário do resultado anterior, veremos o seguinte teorema. Sejam Mn variedades diferenciáveis, por exemplo, de classe infinito, e considere um subconjunto fechado C de M. Aí vamos considerar duas aplicações, F contínua, mas o teorema vale também para classe R, de Mn, e G, uma aplicação contínua de C vezes o intervalo fechado 0,1 em N, tá? Essa G, claro, é uma homotopia da restrição de F a C. Isso aí simplesmente quer dizer que quando a gente considera G de x0, o G de x0 é igual a F de x, se x pertence a C, tá? Suponha que G estende a uma aplicação G maiúscula, tá? Que seria uma aplicação contínua de VCC em N. U agora é uma vizinhança aberta do fechado C.
tal que o G maiúscula é uma homotopia da restrição de f a 1. Ou seja, estamos pedindo que o G maiúscula de x0 seja igual a f de x, xx pertence a 1. Tá? Então, em esse caso, G estende a uma homotopia de f. Tá? Quer dizer isso aí que a gente tem finalmente que, que a gente vai ter uma, uma homotopia, tá? Que G de x0 é igual a f de x se x pertence a M, tá? Ok? E G de xt é igual ao Gzinho de xt se x pertence ao fechado se e t pertence ao intervalo 0. E esse resultado é bem fácil de conferir que de fato é uma consequência direta do teorema anterior. O seguinte teorema é uma consequência do teorema de extensão de homotopia. Seja assim um CR fibrado vetorial sobre M vezes um intervalo fechado, onde R está entre 0 e infinito, então se esse R é isomorfo, a restrição de si a B, bom, aqui deveria ser M vezes 0 vezes si. Tá. Então, a primeira coisa que precisamos é se a gente tem si, que é um fibrado vetorial, queremos entender o que seria si vezes i. Tá. Então, como é que a gente dá um fibrado? Bom, uma das maneiras de dar um fibrado é considerar, tá, um atlas de cartas de fibrado vetorial. Mas, claro, no momento em que a gente tem esse atlas de cartas de fibrado vetorial, a gente tem outra maneira de dar o fibrado que é considerando as funções de transição. Ok? Que são aplicações de U sub i interseção U sub j no grupo linear. Ok. Então, a gente pode usar as funções de transição do fibrado Si para definir esse fibrado aqui. Simplesmente consideramos uma cobertura de M vezes o intervalo fechado, que vai estar formada por conjuntos da forma U sub i vezes o intervalo fechado, tá? E agora temos que definir as funções de transição. Então, as funções de transição vão ser os G sub j chapéu, que estão definidas na interseção de U sub i vezes o intervalo fechado, interseção U sub j vezes o intervalo fechado, de novo no grupo linear. Tá, isso aqui é U sub i interseção U sub j vezes o intervalo fechado, e o que a gente faz é associar a cada ponto da forma xt, G sub j de x. Tá? Essencialmente, o que estamos dizendo é que na direção dada pelo intervalo não acontece nada, porque as funções de transição não dependem do intervalo. Então, essencialmente, é um produto e estamos dizendo que esse fibrado é trivial na direção do intervalo. Tá? Tá, então, não vamos mostrar esse resultado. A prova tem uma primeira parte que seria ver que quando a gente considera uma vizinhança muito pequena de um ponto, o resultado é certo. A restrição de si a uma vizinhança pequena do ponto vezes o intervalo fechado é isomorfo à restrição de si a vizinhança do ponto vezes zero vezes o intervalo. Esse é o resultado que a gente mostrou no início da aula. E aí a gente tem que colar esses resultados. Por exemplo, a gente considera uma cobertura, tá, da nossa variedade por conjuntos compactos, que seja localmente finita, com compactos muito pequenininhos. A gente tem esse resultado de trivialidade
na direção do intervalo fechado, tá? Para uma vizinhança desses compactos, e agora a gente tem que colar esses resultados para, dados dois compactos em que a trivialidade seja satisfeita, encontrar também trivialidade na união, e para isso a gente usa de fato o teorema de extensão de homotopias. Agora não vou dar os detalhes, mas a prova está em uma prova razoável, tá? Dá para entender, sem problema. Tá. Então, uma consequência é o teorema seguinte. Se vocês têm dois fibrados vetoriais de classe R sobre uma variedade M, então são CR isomorfos se somente se existe um CR fibrado vetorial, eta sobre M vezes o intervalo fechado, tal que si sub I é isomorfo, esse símbolo aqui é isomorfo, é CR isomorfo, a restrição de si a M vezes o conjunto formado só por I, para I igual a 1 e a 2. Tá. Então, claro, se vocês têm que si sub 1 é isomorfo a si sub 2, tá? Então, vocês podem considerar eta como sendo si sub 1 vezes I. É claro que si sub 1 vai ser isomorfo à restrição desse fibrado a M vezes 0, e si sub 2 vai ser também isomorfo à restrição desse fibrado a si sub 1 a M vezes 1, porque a restrição a M vezes 1 também vai ser si sub 1. Então, como si sub 2 e si sub 1 são isomorfos, isso aí vale. Então, se os dois fibrados são isomorfos, então a existência desse eta vale. De fato, eta é dessa forma. Que é o que acontece se a gente tem um eta que cumpre essa propriedade? Tá, o que acontece é que temos eta, tá? Um CR fibrado sobre M vezes I, tal que essa propriedade aqui vale. Tudo bem, mas agora o nosso eta é de fato isomorfo a eta restrito a M vezes 0 multiplicado por I. Ok? Então, em particular, daqui deduzimos que eta restrito a M vezes 0 é isomorfo a eta restrito a M vezes 1. De novo, na direção do intervalo não acontece nada. Mas tudo bem, como agora si sub 1 é isomorfo a esse fibrado aqui e o si sub 2 é isomorfo ao segundo, daí deduzimos que si sub 1 é de fato isomorfo ao si sub 2. Tá? Então, temos a equivalência. Tá? Para saber se dois fibrados são isomorfos, bastaria construir, tá? Um eta, tá? Que é um fibrado sobre M vezes I, tá? Que o primeiro é isomorfo à restrição de eta a M vezes 0 e o segundo é isomorfo à restrição de eta a M vezes 1. A gente deu o primeiro passo para mostrar que, de fato, todo fibrado vetorial sobre uma variedade contráctil é trivial. Na próxima aula mudaremos um pouquinho de tópico, vamos tratar de sequências exatas de fibrados vetoriais. Muito obrigado pela sua atenção.